Bom dia a todos, caros irmãos e irmãs espíritas e não espíritas. Hoje, domingo, 25 de maio de 2025. É com muita felicidade e alegria que estamos com o nosso querido amigo Stanley Marcos Donato, hoje, que irá fazer a palestra da Associação Jurídico Espírita do Estado de Pernambuco. Ele que é advogado, né, larga experiência, pós-graduado em Direito Público, aeronauta, né, piloto, né, de linha aérea, e também palestrante espírita, mas dentre esses atributos, o que eu mais gosto é que ele é irmão do nosso querido Sibelius, né? Sibelius Donato, que é um ilustre pianista conhecido no movimento espírita e tem uma história de vida fantástica, né? Tem até vídeos gravados, enfim, uma figura bastante iluminada, por assim dizer, né? Então, eu, atual presidente, né, Renan Lira, queria fazer a prece de início, né, para a gente nos harmonizar sobre essa questão, né, na nossa espiritualidade. Então, peço a todos que elevem os pensamentos ao alto, né, para entrar em sintonia com a esfera superior. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, assim seja. Querido Mestre Jesus, agradecendo a oportunidade de aqui estarmos unidos em teu nome, para mais um aprendizado da doutrina e que favoreça o nosso aprimoramento espiritual, né, intelectual, e que possa também elevar o padrão vibratório de toda a comunidade jurídica e da população como um todo, né? E assim seguindo para um rumo de regeneração. Muita paz a todos, assim seja. Então, dadas essas boas-vindas, meus caros, é com muita honra que estamos aqui com o nosso querido Stanley Marcos Donato Tenório, que irá tratar de um tema muito relevante, né, que é Brasil, qual o teu evangelho? Então, eu quero dar as boas-vindas, sem mais delongas, ao nosso querido Stanley. Seja bem-vindo, meu caro. Muito obrigado, estimado amigo Renan. E, através das suas considerações, eu me dirijo a todos os amigos, sejam eles vinculados à AD Pernambuco ou não, porque, em verdade, o esforço que fazemos por nos qualificar como espíritas verdadeiros, não temos como fugir de sermos integrantes de uma mesma família, oriundos de um mesmo pai e, portanto, nos tratarmos simultaneamente por irmãos. Então, assim, meus irmãos, independente de crença professada, nós estamos aqui irmanados com o propósito de trazermos algumas reflexões para que possamos meditar e, quem sabe, se aquilatarmos como profícuas para o nosso caminhar, introjetá-las, mudando os nossos hábitos através de um processo que, sobretudo, clama por transformação moral. Eu indago, Renan, se a nossa tela permanecerá nesse modo ou se já posso expor as lâminas preparadas. O nosso amigo Perfeito, estou vendo aqui. Roberto já vai lançar agora. Perfeito. Então, meus irmãos, o motivo da provocação, e como todos podem perceber, não guarda nexo estrito com questão de ordem jurídica, mas, ao mesmo tempo, adentra o espectro de toda a nossa atuação na condição de filhos do Brasil, essa pátria denominada pelo Espiritismo, e aqui especificamente através da lavra de Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico Xavier, pátria do Evangelho e coração do mundo, é justamente em virtude do que colhemos a partir, eu diria que mais presente no instante do último momento eletivo que envolveu uma cisânia
de ordem social, em meu sentir, como jamais visto. Então, nesse sentido, nosso objetivo é refletir um pouco acerca dessa presença do Evangelho nessa pátria denominada Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Eu começaria a nossa fala trazendo um excerto extraído de uma obra que versa sobre o processo de autocura, escrita por um neurocientista norte-americano, cujo título, neste momento, eu não me recordo mentalmente, mas posso até o final da exposição compartilhar. Ele diz o seguinte: há duas maneiras de ser enganado. Uma é acreditar no que não é verdade. A outra é se recusar a acreditar no que é verdade. A partir dessa provocação que surge como uma indagação nossa, nós somos levados a responder aos questionamentos colocados na tela. Quem somos efetivamente? Temos uma origem? Por que sentimos e o que sentimos? E, afinal, temos um destino? Movidos por essa provocação, sobretudo pela resistência ainda contemplada à doutrina dos espíritos, nós caminhamos para os escritos de Kardec, publicado em obras póstumas, quando ele apresentava àquela época as 5 alternativas da humanidade. A primeira, o materialismo, concebendo em relação à existência física do ser humano que nada existe antes e nada existirá depois. As consequências do materialismo, nós bem as conhecemos, afinal de contas, elas não estão distantes do nosso dia a dia. Não em vão, também em A Gênese de Kardec, lá quando é tratado sobre o período de transição, a mensagem posta no século XIX, se não me falha a memória, especificamente no ano de 1867, abril, chama-nos a atenção para um dos fatos sociais que seriam perceptíveis a fim de que compreendessem que esse período de transição caminha para a sua consolidação. Mas que transição é essa, Stanley? Bom, o Espiritismo nos traz uma perspectiva evolutiva não somente em relação ao ser humano, mas também em relação aos mundos. E, nesse sentido, atualmente, a nossa Terra, pelo Espiritismo, é denominada mundo de provas e expiações. Bom, se é mundo de provas e expiações, nós estamos aqui, independente de crença professada, na condição de alunos, para sermos provados, e na condição de alunos relapsos que reclamam corrigendo através do próprio processo da consciência, através de expiações. Então, nós temos ainda o livre-arbítrio para com ele lidar. O outro poderemos até mitigar, mas ele haverá de ocorrer por necessidade própria, não equivocadamente como disseminado na forma de sanção. Queremos um exemplo disso? Lembremos do caso do irmão de Chico Xavier, que sofre um processo de aneurisma, um acidente vascular cerebral, e, diante do clamor de Chico Xavier, considerando as condições de dificuldades por ele enfrentadas à época, Chico clama pela interferência dos espíritos para que fosse poupado aquele irmão. E aí, passado um determinado tempo, um espírito, se não me falha a memória, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes ou Emmanuel, chega para ele e diz: Chico, o teu pleito foi atendido. Só que o irmão de Chico já havia desencarnado. E aí vem a indagação. Mas como foi atendido se o meu irmão desencarnou? E então o espírito responde: meu irmão, a programação do nosso irmão previa 12 anos de leito em estado vegetativo. Em virtude
virtude das atividades por ele desempenhadas ao teu lado na disseminação da doutrina dos espíritos, lhe foi facultada a possibilidade de desencarnar em vez de ficar espiando num leito durante 12 anos da sua presente existência. Então, percebamos aí que o Espiritismo já nos revela uma proposta diferente, mas que nós não vamos adentrá-la de maneira a discutirmos isso, apenas para mostrar o que significaria isso nesse contexto de Kardec. No segundo ponto, Kardec diz: outra alternativa seria o panteísmo, ou seja, nós estaríamos com um princípio inteligente, individualizado apenas do ponto de vista de existência física. Posteriormente à morte do corpo físico, este princípio voltaria e integraria uma massa comum, perdendo, por consequência, o quê? A nossa individualidade. Se isso ocorresse, o que é que nós poderíamos colher como efeito imediato? A responsabilidade nossa estaria restrita tão somente quando da existência no corpo físico. Posteriormente, voltando a um contexto de massa comum, perderíamos essa individualidade e, consequentemente, não haveria que se falar mais em responsabilidade. A terceira proposta seria o deísmo. A criação, a nossa criação por Deus, bem como do mundo, mas a gestão, a partir daí, exclusivamente por leis gerais, também nos isentando da responsabilidade. No âmbito do dogmatismo, que é a quarta propositura, nós temos a alma sendo criada no momento do nascimento. Talvez para nós, ocidentais, aqui no Brasil, seja essa uma perspectiva das mais relevantes no nosso contexto social. É justamente aquela proposta que diz: olha, vocês foram criados no nascimento, portanto, cessa-se qualquer possibilidade de pré-existência daquela consciência que chega agora no mundo. Posteriormente, nós teríamos dois caminhos, um céu e um inferno que ainda hoje amedrontam, a ponto de irmãos cujo nível de responsabilidade ainda se encontra num patamar tal que lhes faculta tirar a vida do próximo e ir a uma determinada instituição para rezar, segundo eles, pela alma do morto. Nós sabemos as consequências disso. E nós sabemos também que, no curso dos séculos, essa é uma proposta que vem se revelando utilitarista, no sentido de nos ofertar alívio para a consciência de culpa, mediante prestações que podem ser vistas de cunho pecuniário, sobretudo, mas com um exercício de domínio que se recusa a mudar de direção. E a quinta perspectiva trazida por Kardec é justamente a do princípio inteligente independente da matéria. Através de quem? Através da doutrina dos espíritos, do espiritismo. E por que doutrina dos espíritos? Nós bem sabemos, porque, em verdade, equivocadamente, não existe kardecismo, não existe doutrina de Kardec. Tudo quanto realizado por Kardec foi realizado pelos espíritos. E Kardec, nós também bem sabemos, não tinha, na existência na qual laborou para positivar todo aquele conhecimento que nos chegou através do denominado Pentateuco, o fez na condição inicial de cético. Kardec é convidado para o contexto do fenômeno. E como era um homem de ciência e muito preparado, logo tratou de dizer que aquelas expressões imediatas poderiam ser explicadas à luz da ciência, mas posteriormente, provocado por um amigo, teve que responder de forma diversa a partir do momento em que estes movimentos
não eram espontâneos, mas sim a expressarem movimentos de inteligência, ou seja, respostas mediante provocação. Se havia respostas mediante provocação, Kardec concluiu, tem que existir inteligência subjacente. E a partir disso aí, esse homem se debruçou de maneira infatigável a laborar com vistas a nos apresentar aquilo que nós contemplamos hoje como doutrina espírita. Então, vejamos, Kardec, na realidade, trata dos fenômenos que já eram existentes, porque sempre existiram, sob uma perspectiva de explicá-los, não era de criá-los. Então, a partir daí, meus irmãos, um mundo novo para nós se apresenta. Porque até então, as percepções de cunho diacrônico, ou seja, do ponto de vista de voltarmos a nossa perspectiva para a história, era: nós tínhamos um contexto social estruturado inicialmente sob o viés da justiça, pelo decálogo trazido por Moisés, consignado lá no Velho Testamento, em Êxodos, capítulo 20. A partir dali, nós tínhamos 10 mandamentos que, se observados, poderiam trazer melhor estruturação para nosso contexto de vida em sociedade. Ao colocar isso na lâmina, eu faço justamente essa provocação, entre parênteses, que é sobre a fácil vivência do decálogo. A despeito de mais de 2000 anos de trânsito pela Terra de Jesus, nós ainda não nos capacitamos a vivenciarmos os 10 mandamentos. Daí a razão pela qual temos uma sociedade inquieta e que reclama, como eu estava conversando com o meu amigo Roberto e Renan anteriormente, reclama, meus irmãos, que nós reflitamos um pouco mais acerca da necessidade do Evangelho. Porque quando falamos em Evangelho, trazemos a figura cunhada pelo Espiritismo como o espírito de maior perfeição de trânsito pela Terra, Jesus, nosso modelo e guia segundo o Espiritismo. E quem é Jesus para nós? Jesus para nós, creio eu, e para o meu lamento, continua como aquela figura cravada em um madeiro, por estruturação de trama de cunho religioso, em virtude de não atender às expectativas concebidas como sendo a de um Messias que iria trazer a transformação em virtude das perseguições sofridas. E aqui eu me remeto especificamente àquele momento no qual há uma resistência do judaísmo em relação ao Cristo. Vamos voltar um pouco no tempo e uma obra extraordinária que todo e qualquer espírita merece e deve lê-la, que é Paulo Estevão, da Lavra de Emmanuel e Chico Xavier. Nós vamos identificar a figura de Saulo de Tarso, que era de um conhecimento extraordinário, de um padrão ético acima do normal, e que por isso mesmo estava hermeticamente fechado a qualquer proposta que não se coadunasse com os preceitos da religião até então introjetados em seu viver. E qual é a consequência disso? É que, através do exercício ético, para fazer com que predominasse a observância desse código transcendental na vida social, este homem concorrera para a perpetração de perseguições que culminavam naquela época com assassinatos, colhendo a figura de Estevão, então irmão da sua noiva Abigail, da sua querida Abigail. Posteriormente, mediante provocação do próprio Cristo, Saulo de Tarso é invadido por uma força extraordinária e, ao indagar quem era aquela voz que com ele travava diálogo, recebeu como resposta
aquilo que alguns já conhecem. Eu sou o Cristo, que tu tanto persegues. A partir daquele momento, e isso pode acontecer com qualquer um de nós, e certamente muitos aqui teriam relatos para falar desse contato com o Cristo, o Saulo muda completamente a sua percepção e começa a acolher o que está escrito entre parênteses. Quando nós contraímos a amizade do Cristo, como efeito, usualmente costumamos atrair a inimizade do mundo. E Saulo, então Paulo de Tarso, começa a tentar levar a todos aquela perspectiva diferente que lhe tocara o coração. E como efeito imediato, começa a receber porta fechada, inicialmente no seu próprio lar. Mas em determinado momento, no afã de contaminar a todos com aquela nova energia, Paulo de Tarso, não mais Saulo, é visitado mais uma vez pelo Cristo, que lhe indaga acerca da sofreguidão que o animava naquele momento. E ele diz, em palavras mais simples, mais objetivas, tu não vês que eu não conseguirei disseminar a informação preciosa acerca do verdadeiro sentido do cristianismo para as nossas vidas? E Jesus, conhecendo a nossa essência, como nós sabemos que ele conhece, porque não é uma questão tão somente de fé, e nós iremos tratar disso no curso da nossa fala. Lhe diz, fica tranquilo, Paulo. Doravante, Estevão ficará mais conchegado a ti, te transmitindo os meus sentimentos para que tu, através da escrita, possas chegar em todos os locais onde a porta estiver aberta e de bom ânimo aqueles que receberem a mensagem, desejarem implementá-la e segui-la. É essa nossa proposta, através do Evangelho. É abrir essa porta e trazer essa mensagem do Cristo, convidando-o a descer da cruz e conosco nos animar a vivenciar os atos do dia a dia em nosso contexto social, que se nos revela atualmente por demais inquieto. Porque a partir da presença de Jesus no mundo, se outrora existia a justiça trazida por Moisés, Jesus não trouxe outra perspectiva, não exemplificou de modo diverso, senão através do amor. E então, diante desse contexto, vem aquela que seria denominada terceira revelação, cunhada por Kardec como sendo a verdade. Ao nos abraçarmos com o Espiritismo, então, já cônscios da inimizade do mundo, em virtude da amizade com Jesus, contemplamos uma única certeza: estaríamos aptos a realizar a nossa viagem insólita. Porque o nosso processo, através do Espiritismo, nos distancia imediato daquela proposta proselitista de tentar convencer o semelhante de que estamos num caminho correto e que seria necessário e de bom alvitre que ele assim o fizesse. Não. Jesus não teve proposta proselitista, porque se assim o fizesse, estaria desprezando um dos atributos mais virtuosos da criatura humana, que é o livre-arbítrio. Mas mais do que falar, Jesus deixou como expressão inequívoca que, se nós desejássemos de fato entabularmos a viagem insólita, um compromisso deveríamos assumir, que era exemplificar. Porque, assim como Francisco de Assis, no tempo medieval, já estava exausto de palavras, Jesus sabia que as palavras, em virtude da inteligência humana, seriam manipuladas de forma a desvirtuar a mensagem
por ele proposta. Então, meus irmãos, partindo do pressuposto dessas perspectivas trazidas por Kardec e com essas revelações que estão materializadas, positivadas em nosso contexto, nós haveremos de nos indagar. Seria possível, diante daquelas 5 perspectivas, olharmos para essas reflexões e encontrarmos respostas objetivas? De onde vêm as disposições inatas? Qual a sorte das crianças que morrem em tenra idade? Qual a sorte dos cretinos e idiotas sem consciência de seus atos? De onde a justiça da miséria e das enfermidades do nascimento? Qual a sorte dos selvagens? Por que Deus cria almas mais favorecidas? E por que Deus criou anjos? Naquelas 5 perspectivas, qual seria a que nos facultaria meios para que pudéssemos enfrentar esses questionamentos numa perspectiva racional e, sobretudo, lógica? Em meu sentir, e com muita humildade, sem qualquer pretensão de convencer a quem quer que seja, eu não vejo outra perspectiva senão através do Espiritismo. Porque o Espiritismo, ao nos trazer contextos de reflexão que visam a disseminação do fortalecimento de convicções que, de fato, redundem em uma fé racional, ele traz concomitantemente uma proposta de fenômenos que visa a nos ajudar o devido confronto com vistas a aferirmos se de fato procede ou não a sua mensagem. E na parte de fenômenos, eu fiz um recorte com base na questão 219 do Livro dos Espíritos, um recorte voltado para reencarnação e arte. E a questão é: qual a origem das faculdades extraordinárias dos indivíduos que, sem estudo prévio, parecem ter a intuição de certos conhecimentos, o das línguas, do cálculo, etc. A resposta é lembrança do passado, progresso anterior da alma, mas que ela não tem consciência. De onde queres que venham tais conhecimentos? O corpo muda, o espírito, porém, não muda, embora troque de roupagem. Essa é especificamente a proposta da reencarnação. E em se tratando de arte, toma liberdade de trazer algumas considerações do fenômeno atinente a Sibelius Donato Tenório, que na presente existência veio como um irmão biológico meu, mas é irmão nosso, bem o sabemos. E por que o fazemos esse recorte? Não com objetivo de propaganda, absolutamente. Afinal, e aqui eu peço licença para compartilhar algo da minha própria existência, eu levei muitos anos para bem assimilar a palavra gênio atribuída a esse irmão. Outrora, aos 10 de idade, perdão, meus irmãos, eu sou nascido em uma família eminentemente católica. O meu pai, inclusive, fora egresso do seminário. Não está mais entre nós, do ponto de vista físico, desencarnou há 9 anos, mas o meu pai trouxe a cultura do catolicismo para o seio do nosso lar. Então, até os 10 de idade, o meu sonho era realmente ser padre. E eu pedia para que meu pai me levasse ao seminário na sexta-feira, quando ele voltava no domingo para me pegar. Eu sempre costumava dizer para ele que não havia necessidade de ir me pegar, porque eu já sabia o que eu queria da vida. Mas acontece que o tempo passou e a sabedoria inerente à vivência da experiência pretérita, e aí eu me refiro a meu pai sempre se dirigia a mim e dizia: tenha calma, espere a idade avançar um pouco para que você possa tomar uma decisão com melhor qualidade.
E então eu me descubro na adolescência com indagações profundas, sobretudo acerca da justeza e da bondade de Deus. Porque em eventos simples, tal como numa parada em um semáforo, eu não compreendia como era possível falar de um Deus que me colocava numa situação de estar num carro super confortável, indo para uma residência ainda mais confortável, e um semelhante naquele semáforo pedindo pelo pão de cada dia. Isso, para mim, eu não conseguia assimilar com base no conhecimento que eu tinha sob a perspectiva trazida pelo cristianismo vertente catolicismo. E mais ainda, com um fenômeno Sibelius dentro do nosso próprio lar, com uma explicação do meu pai que era, para mim, lacônica. Ele é um gênio. Gênio, para mim, guardava nexo com orgulho e vaidade. Intuitivamente, aquilo me trazia muita aflição. E aí, a partir de uma obra emprestada por uma tia, que foi o Nosso Lar, eu comecei a ver uma perspectiva completamente diferente e comecei a aprofundar os estudos e pude encontrar a resposta para o gênio na obra O Consolador, da lavra de Chico Xavier e Emmanuel. Então, gênio, em síntese, para o Espiritismo, nada mais era do que um espírito que revelava conhecimentos auridos através da transpiração em momentos antecedentes e que, na presente existência, esses conhecimentos eclodiam numa idade para a qual não havia tempo suficiente a fim de aurir, através de estudo prévio, esta arte, no caso de Sibelius. Mas o Sibelius tem peculiaridades, inclusive materializadas em livros, que merecem o nosso conhecimento. Porque ele chega na presente existência aos 6 meses e meio de idade, pesando apenas 1,1 kg. Até 3 anos e 11 meses, ele sequer engatinhava. E a curiosidade é justamente o que havia subjacente a esse contexto para nós absolutamente anômalo, porque nós não sabíamos como lidar. Eu estou me referindo ao ano de 73, né? O nascimento dele é na década de 70, ele nasce em 73 e nós estamos aí em 76 para 77, quando ele começa a dar uma resposta diferente a esse contexto de limitação. Mas por que Sibelius? Esse nome, cuja origem faz remissão a um finlandês. Bem, naquelas circunstâncias, olhando aquele bebê que mais se conformava a um contexto de pequenino gatinho, para terem uma ideia das limitações físicas de um bebê nessas circunstâncias, o Sibelius, o banho dele era ministrado com algodão. Era muito pequenininho ele. E minha mãe olhava para aquele filho e dizia: esse filho não vai se criar. Por outro lado, o pai, o nosso pai, cuja estrutura psíquica estava voltada para o cristianismo e catolicismo, dizia, sorrindo: este é o filho músico que eu tanto aguardava. A certeza dele era tão profunda que atribuíra-lhe o nome em homenagem ao finlandês Johann Julius Christian Sibelius, a maior expressão da música erudita da Finlândia. Vejam que interessante isso. Então, não tem nada de espiritismo, mas tem da parte de, provavelmente, uma mediunidade intuitiva. E então, esse filho com 3 anos e 11 meses, que até então sequer engatinhara, vai ao piano e de chofre, sem abrir as mãos, porque as limitações físicas eram tão relevantes que ele não conseguia abrir as mãos. Os gestos dele eram dessa forma aqui, como eu estou dizendo. Executa 2 obras musicais. A primeira é Assum Preto, de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira.
a segunda Sinfonia 40 de Wolfgang Amadeus Mozart. Então, vocês vejam um cenário como ele é arrebatador. Detalhe, ele era tão raquítico que a cena era Sibelius tocando o piano sem sequer estar vendo o teclado completamente, porque a estatura dele era basicamente a cabeça na altura do teclado. Então, Sibelius, aos 3 anos e 11 meses, anda, fala, porque até então não havia falado, vai ao piano e executa essas 2 composições. O quadro é de tanta estupefação que meu pai se encontrava no norte do país e, ao receber a ligação da minha mãe narrando os fatos, pediu-lhe que não compartilhasse a informação com ninguém, porque uma única certeza animava o nosso pai naquele momento: a esposa enlouquecera. A partir daí, lidar com esse contexto de Sibelius traria novos desafios, e aqui eu estou sendo sintético em virtude do nosso tempo. Até que, provocados por uma amiga, esta sim, espírita, minha mãe ruma a Uberaba com esta amiga para tentar um contato com Francisco Cândido Xavier, considerando o desafio de uma mãe no processo educacional de um filho que rejeitava a instrução escolar e dizia aos nossos pais: vocês não entendem o que eu vim fazer. Se vocês insistirem nessa perspectiva, eu irei morrer. Eram essas as palavras. Só que há um fato ainda nesse momento de Sibelius com 3 anos e 11 meses. É que uma amiga da minha mãe, que costumeiramente costumava ter com ela, é convidada para entrar ao nosso lar e tomar um café. E ela, por não suportar aquela cena de trânsito de Sibelius de costas dentro de casa, sem engatinhar, mas com a cabeça no chão, e o corpo se deslocando com os cotovelos, disse que sofria muito constrangimento com aquilo. E faz uma provocação para minha mãe: por que você não escreve para Chico Xavier e pergunta alguma coisa sobre esse filho? Mas quem era Chico Xavier na década de 70, num lar eminentemente católico? Minha mãe, então, pede o endereço, escreve o nome de Sibelius e remete uma carta para Uberaba. E pede para que Chico fale alguma coisa sobre aquele filho. Tempos depois, essa carta chega em termos de resposta, e a resposta é a seguinte: minha irmã, não se preocupe. Trata-se da reencarnação de um compositor erudito que andará, falará e tocará para leprosos. Abraços, Chico Xavier. Ao escrever sobre isso, depois de muitos anos estudando, inclusive a vida do finlandês, fora eu provocada por um amigo que é juiz federal, que ele disse: eu estou impactado com essa crônica por você escrita, mas algo me perturba. Sou um admirador de Chico Xavier. Mas e esse termo, Stanley? O que significa? Eu não consegui alcançar. Tocará para leprosos. E eu disse: conhecendo Chico, eu tenho certeza que ele apenas atestou a nossa condição espiritual. Não quis, de modo algum, tecer considerações discriminatórias em relação aos nossos irmãos que padecem de processos vinculados à enfermidade de cunho físico. Este recorte foi feito. Voltemos para Uberaba. Sibelius, com 15 anos, no meio daquelas pessoas, e Chico Xavier sai de um dos cômodos da residência, olha para a multidão, identifica Sibelius e assim lhe dirige a palavra: Sibelius, você por aqui, há quanto tempo eu te esperava? Eu ainda me emociono hoje, meus irmãos, e vocês não têm ideia da dificuldade que eu enfrento com isso, porque Francisco Cândido Xavier é muito mais do que nós podemos contemplar. Não tenham dúvidas disso.
E o Sibelius teve mais alguns encontros com o Chico, inclusive documentado em fita VHS também. O Chico chorando e os Sibelius para ele tocando. Por quê? Quando o Chico identificou naquele primeiro momento, o Chico arrematou a surpresa do encontro e disse-lhe: que pena que não há um piano para você tocar para nós. Vejam só, meus irmãos, qualquer ausência de vínculo, duas criaturas que nunca tinham se encontrado fisicamente, e um olha e, ao olhar, identifica, e a ele se dirige dessa forma. Mas por que Chico fez isso? Porque, em verdade, aquele espírito que estava ali, ora chamado Sibelius Donato Tenório, era identificado pelo espírito que chamava a atenção de Chico Xavier, ainda no açude em Pedro Leopoldo, pelo estado de melancolia que subjazia. Então, Chico diz, a narrativa está documentada também em livro pela médium Maria Gertrudes, Chico, Coração do Brasil. Há um capítulo específico falando sobre esse encontro com Sibelius. E, Renan, naquele nosso último semestre, eu tive a oportunidade de conversar com Alberto Almeida, e ele me disse que estava presente também e narrou para mim todo o contexto de apresentação desse encontro do Chico com o Sibelius. E o Chico, então, narra o diálogo entre os dois, e o que me chama a atenção e me abalou profundamente o espírito era que o Sibelius tinha um medo extraordinário de reencarnar, porque sabia, aí vem, meus irmãos, contexto de provas e expiações, que iria sofrer muito. E o Chico o animara, inclusive tomando ele próprio como exemplo, mostrando que, a despeito dos sofrimentos enfrentados, estava ele ali, firme e forte, desempenhando a missão com a qual se abraçara antes de aqui chegar na condição de Chico Xavier. Fechado esse contexto do Sibelius, porque eu não quero, nós já estamos um pouco adiantado, ainda trazer outras nuances, eu quero dizer que ser espírita é, antes de mais nada, querer parar para meditar sobre todo o acervo teórico trazido, mas com uma perspectiva diferente das demais. Poder confrontar essas informações com os fenômenos que nos chegam, sejam de ordem material, como essa do Sibelius, sejam de ordem mediúnica. Porque, meus irmãos, eu tive em 92 o meu primeiro encontro com Chico Xavier. Não há como explicar, à luz do nosso materialismo terreno, toda a pletora de fenômenos emanada daquele ser extraordinário. E aqui não é um endeusamento de Chico Xavier, não. É a expressão de gratidão, porque quem grato é, sabe que não existe palavras para externar o sentimento da gratidão. E por que eu faço isso? Porque antes de adentrar a residência do Chico, o meu espírito era: eu não necessito conhecê-lo, e se eu conhecê-lo, talvez isso seja prejudicial para mim, porque pode desencadear um movimento em direção ao fanatismo. E qual não foi a minha surpresa ao me ver quebrado diante daquele ser humano, cuja expressão do olhar me fez tremer do fio do cabelo ao dedo do pé e chorar copiosamente a ponto de não conseguir me expressar e pedir-lhe humildemente que me permitisse sair para me refazer e com ele dialogar por alguns momentos. Mas acreditem, sem me conhecer e me conhecendo,
quando eu sento ao lado dele, a primeira indagação que o Chico Xavier lançou foi: e o gênio, como vai? Como a gente pode, meus irmãos? Como é que é possível acreditar que o acaso exista, que a mediunidade seja concepção eminentemente humana, que não exista essa interlocução entre dois planos existenciais? Como é possível tentar reduzir um universo tão exuberante de beleza a contextos tão pequenos no nosso dia a dia, a ponto de qualificarmos um irmão ousado que pega uma arma de fogo e dispara contra a vida de um semelhante, ceifando-lhe a existência com um poder inerente àquele que cria a vida, ao Deus, à inteligência suprema. Por conta disso, meus irmãos, é que nós somos compelidos neste momento mesmo, no qual a terra estertora com tanta iniquidade, no qual o Brasil passa por uma situação muito delicada, da derrogação do ponto de vista institucional. Como é possível, meus irmãos, não pararmos para meditarmos acerca da necessidade do Evangelho vivo em nosso dia a dia? Então, com essa perspectiva, nós temos o quê? Buscado compreender esse Evangelho, mas ainda muito do ponto de vista teórico. E acredite, humildemente, eu creio que são poucos que atentaram para o fato de que o Evangelho, na realidade, trata de explicações das máximas do Cristo, em concordância com o Espiritismo, mas com um fim imediato, a aplicação às diversas circunstâncias da vida. Ou seja, se a nossa opção é o Evangelho pelo conhecimento, para determos a teoria e apresentarmos essa teoria à sociedade, em verdade, ainda não alcançamos a compreensão do Evangelho. Porque só estaremos, de fato, vivenciando tudo quanto trazido pelo Evangelho se estivermos aptos e desejosos de aplicar tudo quanto aurido ali às diversas circunstâncias da vida. Porque a consequência será a consecução de uma fé inabalável que, segundo os nossos irmãos, não existe, não será aquela, senão a factível de encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. E para isso, nós não temos como fugir do dever. Talvez seja essa a nossa maior necessidade. A ideia clara e precisa de que nós fizermos acerca dessa fé futura, dessa fé sobre a vida futura, nos proporcionará uma fé inabalável no porvir, mas com enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sob o qual nós encaramos a vida terrena. Se não for isso, meus irmãos, nós estaremos com o Evangelho ainda, com o Cristo fixado no madeiro, mas ainda necessitados de reflexão e de assunção dessa responsabilidade pelo bom e fiel cumprimento do dever, porque, segundo os Espíritos, o dever é o mais nobre, mais belo laurel da razão. Se assim o é, surge então a indagação: somos de fato espíritas? Porquanto, em obras póstumas, está consignado também que os espíritas são numerosos, mas muito ainda não compreenderam a importância eminentemente moralizadora e emancipadora do espiritismo. Eu lamento muito quando eu escuto irmãos
dialogando sobre o Espiritismo e trazendo afirmativas no sentido de que Kardec necessita ser atualizado. E eu me recordo bem que o Chico Xavier, com a sua forma extraordinária de compartilhar conosco os exemplos emanados do seu amor, quando provocados por amigo acerca de alguma novidade, a resposta era peremptória: continua sendo o Evangelho. Mas, Chico, mas só o Evangelho não tem nada de novo? Ué, enquanto não vivermos, enquanto não vivenciarmos o Evangelho, como é que nós poderemos falar acerca de novidades além do próprio Evangelho? Porque, meus irmãos, os Espíritos não deixam lacunas a serem preenchidas no que concerne ao conhecimento compartilhado. E quando cunharam a expressão que denomina o que é ser espírita, utilizaram-se do adjetivo verdadeiro. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações mais. Logo, de imediato, surge a indagação: se há a presença de verdadeiro, é porque, por consequência, existe o espírita que não é verdadeiro. Não há outra possibilidade de conclusão. E esta é a razão pela qual Kardec, ainda em 1862, em uma brochura denominada A Viagem, quando Kardec sai pela França para aferir a acolhida do espiritismo e, sobretudo, vislumbrar se aquilo repercutia em mudança comportamental, deixa-nos uma reflexão acerca do seu receio em relação ao espiritismo. E o que diz Kardec? Que o receio dele não era os ataques que viriam de fora, mas sim os ataques perpetrados pelo próprio movimento espírita. Não em vão, após o seu desencarne, o espiritismo sofre a primeira investida na França pelos próprios companheiros que ali estavam ao lado dele. E nós sabemos as consequências. Mas, se chega ao Brasil e aqui é bem acolhido, o é, indubitavelmente, pela presença de espíritos luminosos que conosco estiveram e continuam, ainda que destituídos de roupagem física. E, neste caso, nós havemos de nos indagar: o que teria sido da doutrina espírita no Brasil se esta ficasse adstrita às cinco obras compartilhadas por Kardec? Ainda hoje, meus irmãos, eu encontro vários amigos, simpatizantes e também espíritas que sequer conseguiram ler as 5 obras. E então vem um ser basicamente iletrado e compartilha conosco mais de 500 livros, pegando a doutrina espírita e revelando agora com uma perspectiva de injunção, com uma perspectiva de interseção com os fatos diários do nosso existir, facilitando a nossa compreensão, sem se despojar da exemplificação dos seus atos à luz do significado de Jesus para ele na existência terrena, na vida como um todo. E aqui é Chico Xavier mais uma vez. Porque nós sabemos, temos muitos irmãos colaborando, um dos quais acaba de retornar à pátria espiritual, e aqui eu me refiro àquele que sempre nos impactou através da palavra de Valdo Pereira Franco, mas, em meu sentir, isso é uma percepção própria, respeito absolutamente a todos que considerem de forma diversa,
Para mim, Francisco Cândido Xavier deu continuidade ao Espiritismo, tal como preconizara o próprio Kardec em obras póstumas que são escritos, materializados por Kardec e publicados depois do seu desencarne, quando ele fala sobre a volta dele ao contexto da Terra. Não estou eu aqui tentando defender para não gerar qualquer tipo de polêmica que Chico seria o Kardec reencarnado no Brasil. As minhas convicções pertencem a mim e as razões eu as conservo no meu coração. Mas eu lanço uma indagação para que os nossos irmãos que gostam da polêmica meditem. Se está posto em obras póstumas que haveria um regresso para dar continuidade à doutrina dos espíritos, por onde andou Kardec durante todo esse tempo? Que não mandou uma única missiva para nós, sendo ele um ponto de tanta luminosidade para o Espiritismo, que passa a existir para a nossa Terra a partir da sua presença entre nós. Por onde andou Kardec? Por onde anda Kardec? Por acaso, contemplamos em alguma obra da lavra de Chico Xavier algum ponto, alguma frase, algum parágrafo dissonante ao que está positivado nas obras basilares da doutrina dos espíritos? Se isso não é possível de aferir, meus irmãos, uma coisa temos certeza: o espiritismo, sim, foi continuado pela presença de Francisco Cândido Xavier entre nós. E em meu sentir, se não fosse Francisco Cândido Xavier entre nós, talvez estivéssemos nós abraçados ao dogmatismo que tanto animou as nossas almas num contexto de heteronomia que ainda predomina, ou seja, alguém nos dizendo o que fazer em detrimento da autonomia trazida pelo Espiritismo, que, indo de maneira mais longe ainda, se dirigiu de maneira inequívoca aos próprios pais, advertindo-os acerca da necessidade de educação daqueles que receberiam por filhos circunstancialmente. Porque nós sabemos que ninguém menos do que Maria João de Deus, numa das primeiras obras psicografadas por Chico Xavier, Cartas de uma Morta, disse de maneira clara: aqui no mundo espiritual, Chico, a relação é de coordenação. Ou seja, somos irmãos. Na Terra, a subordinação é em virtude de os pais antecederem os filhos, mas sabendo, antes de mais nada, que este não lhes pertence, que filhos não pertencem aos pais e que, portanto, haveria um lapso no qual seria determinante a presença dos pais no processo educativo para que essa semente germinasse no momento em que esses filhos começassem a recobrar a sua autonomia e, portanto, se revelassem aptos e capazes de lidar com essas sementes a fim de mitigarem os efeitos inerentes a uma psicosfera na qual reina, infelizmente, o materialismo. Caminhando, então, para o fechamento de nossa fala e fazendo agora a última reflexão com base na fotografia do Brasil, que não precisa aqui eu compartilhar convosco quais são as impressões, porque eu creio que, a despeito das posições ocupadas circunstancialmente, afinal, estamos numa associação de jurídico espírita, temos promotores, temos juízes, temos advogados, defensores públicos, nós haveremos de refletir, aí sim, a posição do Brasil com base naquela em que ousamos ocupar, nos autodeclarando espíritas, espero eu, que verdadeiros. E aí, a questão 219 do livro O Consolador, lavra de Emmanuel e Chico Xavier, traz a seguinte indagação para nós espíritas. Nos trabalhos espíritas,
onde poderemos encontrar a fonte principal de ensino que nos oriente para a iluminação? Poderemos obtê-la com as mensagens de nossos entes queridos ou apenas com o fato de guardarmos o valor da crença no coração? A resposta, como só ocorrer com Emmanuel, que não desperdiça ponto, sequer vírgula também, numerosos filósofos han compendiado as teses e conclusões do Espiritismo no seu aspecto filosófico, científico e religioso. Todavia, para a iluminação do íntimo, só tendes no mundo o Evangelho do Senhor, que nenhum roteiro doutrinário poderá ultrapassar. Aliás, o Espiritismo, em seus valores cristãos, não possui finalidade maior que a de restaurar a verdade evangélica para os corações desesperados e descrentes do mundo. Meus irmãos, se nós nos abraçamos com o Espiritismo, não titubeemos. A hora é do testemunho. Porque quem pensava que ao ser espírita encontraria facilidades, na realidade não compreendeu que, com o advento do Espiritismo, encerrou-se a era de qualquer perspectiva de privilégio. Daí a razão pela qual aqueles que muito laboraram em prol do próximo, e aí sob a perspectiva do Espiritismo, como Divaldo Pereira Franco, como Francisco Cândido Xavier, como Ivone Pereira do Amaral, Bittencourt Sampaio, Frederico Júnior, nunca estiveram isentos de experimentar as adversidades através das quais pudessem revelar exemplos que nos confortasse de uma fé inabalável, porquanto estruturada sob a razão. Com base nessas considerações, eu gostaria apenas de finalizar compartilhando por dever de verdade que eu tinha dito para Roberto, e aqui o meu agradecimento a Roberto, porque eu recusei muito falar, e Roberto me convenceu que seria interessante que eu falasse, e nesse atual estágio da minha existência, agora com uma roupagem de espírita, porque, como o Renan falou, minha profissão antecedente, que eu muito amava, era aeronauta, eu hoje tenho o silêncio a expressar um pouco de vergonha por ser denominado jurista. Que nós tenhamos a compreensão do que está acontecendo no país. E lembremos que, se os ousados estão perpetrando o que estão fazendo, sobretudo no nosso contexto jurídico, muito está ocorrendo em virtude do comportamento omissivo daqueles que poderiam fazer a diferença. Muita paz, meus irmãos. Eu desejo que todos vós estejam, de fato, imbuídos do propósito de viver o Evangelho com Jesus fora da cruz. Devolvendo a palavra, Renan, para você. Muito obrigado. Muito bem, caríssimo amigo e irmão Stanley. Suas palavras foram simplesmente, absolutamente magnânimas, amigo. Realmente, essa síntese que você trouxe, né, dentro dessa hora, né, uma hora só de palestra, de conferência, nos trouxe um panorama, né, espiritual atual, pretérito, né, e com as perspectivas de futuro e o sentimento de urgência em tomarmos alguma atitude no sentido de alguma forma, impactar positivamente o campo, né, de atuação na esfera tanto jurídica, né, tanto social, em meio à nossa família e na sociedade como um todo. Essas são a característica principal do verdadeiro espírita, né, o esforço e não simplesmente a contemplação, né, do Evangelho, dos textos doutrinários, né, e isso me surpreende, né?
E tiveram diversos comentários aqui no chat, né, no YouTube, pessoas, vários, né, Salomão, Alice, Zenilde, da AGE do Pará, né, comentou também, né, e excelente reflexão. Ana Paula, excelente palestra. Jaciro também. Carol, né, na verdade foi Gilca, né, nossa vice-presidente Gilca Miranda também está acompanhando, né, ela acessou pelo YouTube de Carolina, né, a filha dela. E mandando os parabéns. Cris também, dizendo que é emocionante, né, excelente palestra. E esse relato de Cibeles também, né, Stanley, realmente veio marcar com grande eloquência, né, o significado da reencarnação, né, veio tirar qualquer dúvida, né, sobre essa temática. Muito curioso, né, a Rafa colocou aqui, né, acho que a Rafaela colocou aqui, parabéns pela palestra, Stanley. Realmente, amigo, eu fico muito impactado, né, muito emocionado com a tua fala, né. Você fez bem, né, querer só transmitir o slide, né, porque realmente há momentos de grande emotividade. E sobre a questão, né, que aí é o ponto nodal de uma certa polêmica de bastidores, em relação a ser ou não, né, o próprio Chico Xavier, uma das reencarnações de Kardec, realmente, por um lado, é indiscutível, né, que todas as obras, mais de 430 livros publicados, né, Psicografia com Emmanuel e diversos outros espíritos, né, trazem absoluta conformidade com o Pentateuco, né, kardeciano. Eu penso que realmente, se Chico Xavier não fora um discípulo histórico do Cristo, né, há 2000 anos, né, fatalmente, atualmente, não se resta dúvida que ele é algum discípulo, né, do nosso mestre Jesus. Né. Agora, o fato de ser ou não a reencarnação de Kardec, essa confirmação absolutória, absoluta não existe, né, a gente não tem, né, mas você tem o seu contato com Chico, né, na sua história você pode ter essa certa convicção, né, mas particularmente eu penso que muitos são, né, os ministros, né, do Cristo, digamos assim, que ele envia, né. E agora, do ponto de vista da personalidade, né, abrindo parênteses, né, já que a gente está adiantando na hora, há uma certa diferença por conta do aspecto mais cientificista, né, do Kardec na época, né, e Chico não tinha tanta essa inclinação. Aí a gente tem uma certa inferência, né, que não seria propriamente o Kardec, né, mas isso aí a gente não vai ter de tão cedo essa confirmação, amigo. Salvo isso, gratidão, amigo, gratidão extrema por essa sua palestra. Realmente, eu agradeço também ao nosso diretor acadêmico, né, o Roberto Albuquerque, por ter insistido em trazer você. Eu tinha dito, chama Stanley, Roberto, e realmente você quase não viria, mas acabou vindo. Né? Isso aqui é importante, você deu sua contribuição e está registrado para os anais, né, da história da AGE. Isso é o que mais importante. E fica aqui nosso agradecimento, meu caro. Então, o pessoal não pode comentar aqui. Se você quiser dar suas últimas considerações, amigo, fique à vontade. Viu? Eu agradeço. Eu gostaria de ressaltar, eu vi que a Carol coloca aqui, contudo, reconheço o grande mérito de Divaldo na colaboração para a doutrina, indubitavelmente, Carol. E isso, o Divaldo é um ser extraordinário, cujas obras falam por si. Né? Eu apenas fiz o recorte em relação ao Chico Xavier, porque eu primo muito pela legitimidade na fala. Então, eu não tive aproximação com o Divaldo para trazer aspectos da vida dele, mas tive com Chico Xavier. Outra coisa que eu devo ressaltar, Renan, é que essa questão de Chico ser Kardec ou não ser Kardec também não visa trazer nenhum tipo de controvérsia. O que eu fiz foi tão somente fazer um recorte de uma informação trazida por Kardec em obras póstumas e lançar a indagação, porque há muita confusão no próprio contexto do movimento espírita. Nós sabemos que, e isso quem está dizendo não é Stanley, são as obras,
que um espírito pode reencarnar, mitigando predominâncias da sua personalidade numa determinada atividade com outros fins em outra atividade. Então, nesse aspecto, o fato de Kardec ter primado pela veia científica não gera uma situação de que Chico não pudesse falar e fazer se distanciando do contexto científico. Agora, o que é importante para nós é que, num primeiro momento, a ciência vem à tona para legitimar aquilo que viria depois. Então, se nós ficássemos restritos à ciência, o Espiritismo não falaria para os simples. Né? Então, é só esse recorte aí. Nada com o objetivo de dizer, olha, eu estou com a razão e o Chico é Kardec e não discuta comigo. Não, de forma alguma. Sou muito tranquilo em relação a isso aí. Perfeito, amigo. Dados esses esclarecimentos, o pessoal não para de mandar mensagem aqui. O próprio Alice, né? Gratidão pelo convite. Gilca Salomão comenta aqui, né? Gratidão pelo estudo, Stanley. O Brasil, pátria do Evangelho, é um processo contínuo que depende da transformação moral de todos nós, mas continuo acreditando nas nossas instituições e nossa democracia. Pronto. É o comentário. Eu também, Salomão. Eu também continuo acreditando. Agora, a diferença é que eu entendo que instituição, ela é o quê? Ela é a soma dos seus integrantes. Então, o Evangelho fala aos seus integrantes. Se os seus integrantes não gostam da fala do Evangelho, provavelmente ainda vai levar muito tempo para que essas instituições se revelem com a credibilidade que nós almejaríamos e, sobretudo, necessitamos. E aqui nenhuma crítica de ordem pessoal. Sei que seres humanos como você, por exemplo, fazem a diferença. E é justamente nisso que nós depositamos a nossa confiança de que essas instituições, tal como Gilca também, elas, em determinado momento, falarão a linguagem nossa. Perfeito, Stanley. Zenilde, lá da AGE do Pará, está comentando aqui, gratidão pelo aprendizado que nos proporcionou, Stanley. E é esse sentimento que paira agora nos nossos corações e mentes. Tá certo, meu irmão? Então, eu vou dar por encerrado, né? Por conta do horário, a gente passou um pouquinho dos 10 minutos aqui, mas foi muito válido o esclarecimento. Tá certo, Stanley? Um abraço, né? Conexão a Pernambuco, Paraíba, né? Você está diretamente de uma pessoa. E é isso. Vamos fazer a nossa prece de agradecimento, né? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso que cada dia dai-nos hoje. Perdoar nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Assim seja. Querido Mestre Jesus, mais uma vez, gratos estamos por aqui estarmos unidos e reunidos em Teu nome e com esse aprendizado obtido, essas bênçãos obtidas que possam ser também disseminadas por todo o planeta Terra para a regeneração do órgão. Tá certo? Gratidão, Deus nos abençoe e assim seja.